Consagro esta palavra também, Pai. Já consagro essa mensagem, que as vidas recebam poderosamente, que possam acrescentar, que o nosso coração se prepare para o alimento que está nessa mesa, que o nosso coração se mova, Pai, em adoração, que a fome e a sede de Ti atraia a revelação pessoal, a revelação coletiva, que todo mal seja proibido, que toda demanda contrária seja cancelada agora, que o muro de fogo esteja mais uma vez renovado ao nosso redor, que os Teus anjos trabalhem poderosamente, que o céu se abra, Pai, nos lares, nos lugares onde essa mensagem chega, e que o Senhor me dê graça, apenas como Teu instrumento. Adequa-me, justifica-me, perdoa-me, usa, Pai, debaixo da unção do Teu Espírito me coloco, e assim nós consagramos essa mensagem, em o nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir uma vez mais, se assentar, se preparar. Abra sua palavra aí, sua Bíblia, em Êxodo capítulo 2, por favor. O Senhor é bom, igreja? O Senhor é bom? Êxodo capítulo 2, verso 1. Você pode acompanhar pelo telão, se você estiver sem Bíblia, que a nossa equipe está trabalhando bastante hoje aí, glória a Deus por eles. Foi-se um homem da casa de Levi, Êxodo capítulo 2, verso 1, Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio, até aí por enquanto. Êxodo é uma palavra grega com significado de partida, saída. É um termo que deriva da junção de ek, para fora, e rodos, estrada. O livro narra a libertação do povo de Israel depois de 400 anos cativos no Egito e a sua jornada até o Monte Sinai. O patriarca Jacó, fugindo da grande fome que acometia, você estuda isso lá em Gênesis capítulo 36, 37, começa aí em adiante. Ele leva sua família ao Egito, onde foram bem recebidos, graças a José, seu filho, que havia sido vendido como escravo, e ali se torna governador do Egito, para que mantesse a vida, para que a vida fosse preservada. Era o grande propósito de Deus na vida de José. Ele reencontra a família, ele como governador do Egito é bem recebido, o faraó honra Jacó, e dá uma terra maravilhosa para que eles possam crescer e se multiplicar. Só que os anos passam depois desse faraó, depois do patriarca José também, e as coisas mudam. O Egito passa por transições que altera a política, a invasão dos Hicsos, um povo que mudou a cultura, mudou também a política, e os descendentes de Jacó são levados à escravidão, por se multiplicar, por crescer, nessa transição de política, de forma de enxergar o povo hebreu. Vamos colocar um jugo, porque eles não se assenhoriam de nós, disse Faraó. Mesmo assim, um povo de 70 pessoas, quando Jacó chega nessa situação do Egito, com seus filhos, cresce em meio à escravidão e sofrimento, e se torna uma nação de 2 a 3 milhões de pessoas. Deus prosperou demais os judeus, e o rei do Egito, em uma determinada ocasião, ordena que as parteiras hebreias, que todo recém-nascido menino fosse morto, mas que se fosse menina, vivesse, a fim de tentar diminuir o crescimento e a força dos hebreus. As parteiras, por temor a Deus, não fizeram como ordenaram o rei do Egito, mas deixaram viver os meninos. E o rei do Egito, sabendo disso, chama as parteiras e pergunta, por que elas deixavam viver os meninos? E elas respondem, que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. Êxodo 2:20, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, por causa das parteiras. Uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Bons nomes para você dar para seus futuros filhos, porque são mulheres que ajudaram muito o povo de Israel. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Olha o detalhe da fidelidade de Deus com quem abençoa o seu povo. Faraó então ordena que os filhos que nascessem, os hebreus, fossem lançados no rio Nilo. Mas não era para dar um banho não, era como um sacrifício. Era para entregar naquele rio, para que ele matasse aquelas crianças, mas que as filhas deixassem-se viver. Romanos capítulo 8, queridos, no verso 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que Deus antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí o propósito. E aos que predestinou, esse também os chamou, e os que chamou,
também justificou, e os que também chamou, ele se justificou e também os glorificou. E aí verso 31, que diremos pois estas coisas? Se Deus é por nós, do ponto de vista de Deus, se a gente pode assim falar, queridos, tudo opera visando um melhor resultado. Pastor, porque o senhor estava falando do início de Moisés, já fala da palavra de Paulo, sim, para você entender que ainda numa circunstância extremamente desafiadora e desproporcional, Deus é soberano. Deus é soberano e sabe para onde está conduzindo a história da humanidade melhor do que ninguém. Deus é soberano e sabe a realidade da terra hoje, e Deus é soberano e conta com a sua igreja de uma forma diferente. Temos que entender a estação, como Deus está trabalhando. O alvo maior é a justiça, que resplandece após toda escolha que o homem fizer. E a escolha, Deus dá ao homem pelo livre-arbítrio, que é uma das provas de amor, liberdade. Quem ama da liberdade, não fica aprendendo, não oprime. Saber aprender em todas as situações é o desafio das provas, onde a maior recompensa é a confirmação das nossas obras, a imagem de Cristo no final, que é o que Romanos capítulo 8, 28 e 30 fala. No final, a nossa obra vai ser confirmada de acordo com Cristo. Então, o que eu e você fazemos vai ser confrontado com essa verdade, com Cristo Jesus. Por isso que a nossa motivação e a nossa intenção tem que ser a melhor possível e ser corrigida constantemente. Mas Deus não perdeu o controle. Romanos fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Moisés era um homem chamado segundo o propósito de Deus, para quê? Para ser libertador de Israel. Ele estava no plano de Deus, quando Deus olhava para o Egito, quando olhava para o sofrimento de Israel. O que há no coração de Deus quando olha para a terra, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Brasil e confins da terra, onde essa mensagem chega? Quando vê um homem e uma mulher que o amam e o adoram. Qual é o propósito de Deus para a gente nessa geração? Apesar de todos os temores que nós temos e os desafios de confiar, eu creio que nós somos uma geração eleita para um momento especial na terra, com muitos desafios, mas nós somos considerados dignos de passar por esse momento, porque é um grande propósito de Deus. Se fosse você, eu aplaudi o Senhor, porque a pior frente de guerra, o combate mais difícil é honrado com os melhores soldados. Deus escolheu seus melhores soldados para estarem de pé nessa geração. Você podia dar um glória a Deus aí. Imagina 400 anos, queridos, de escravidão. Como levantar um líder que fosse tão inspirado por Deus, que conseguisse construir uma nação unida a partir de escravos. Imagina Deus olhando para você hoje, tudo que Ele tem como plano e propósito. Como Ele vai enxergar uma pessoa que possa responder como luz e sal, não apenas como um saleiro e uma lanterninha, mas como luz e sal, para onde você está, resplandecer a eternidade. Essa é a diferença. Tem pessoas que se limitam a ser um saleirinho, fica dentro de um saleirinho, de vez em quando vamos lá fazer uma ação. Não tem nenhum problema com as ações especiais que nós fazemos pontualmente, atacando necessidades da cidade. Mas você tem que ser luz e sal onde você está. Você não é uma lanterninha guardada para o dia que acabar a luz. Amém? Como Deus olha para um bando de escravos, como levantar um homem inspirado. A libertação de Israel começa quando Deus permite o nascimento de Moisés. Quando Deus permitiu o teu nascimento, um grande propósito, talvez desconhecido, começou a andar na sua vida e na minha vida. Hoje eu já entendo um pouquinho mais os propósitos da minha vida, sabendo que eu saí 1.200 quilômetros da minha terra original. Eu encontrei uma moça que estava a 700 da casa dela, onde ela nasceu, e viemos para uma terra onde falavam-se coisas que nós nunca demos ouvido, mas acreditamos no potencial que Deus tem para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Se você quiser, pode dar um glória a Deus aí. Mesmo com todo o cenário contrário e desproporcional, nada pode impedir os propósitos de Deus que quer se cumprir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa era uma verdade para um bebê dentro de um cesto num rio. Eu já passei por esse rio Nilo aí. Hoje é podrão, na região do Cairo que a gente cruza. Sabe quais eram os propósitos de Deus? E ainda que coisas que tentavam impedir o propósito de Deus, mentalidade de escravo, mais de 400 anos como escravos, isso era uma coisa que podia impedir os propósitos de Deus. A opressão de Faraó podia impedir os propósitos de Deus, porque você sabe que Deus foi glorificado em Faraó, mas Faraó teve que ser muito confrontado. Faraó foi um instrumento para fortalecer e purificar a fé e a visão do povo que saía em liberdade, porque por 10 vezes ele endureceu. O risco das parteiras que elas corriam também foi uma situação que poderia impedir
o propósito de Deus e a decisão da mãe de Moisés de colocá-lo num cesto e soltá-lo no rio, também poderiam impedir os propósitos de Deus. Todos os riscos que haviam em um indefeso bebê, por que não deu errado? Porque sempre Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem um destino, e tem o amor de Deus que é pelo seu povo, é pela sua história, pelo seu nome. Por amor ao nome dEle, Ele não deixa você cair, muitas vezes nem eu. Por amor ao nome dEle, essa igreja está com a porta aberta. Por amor ao nome dEle, nós estamos com uma transmissão sustentando. Só Deus sabe para onde chega, por causa do seu propósito, de um destino, de uma chamada. Agora segue em Êxodo 2:4, por favor. A cena é essa: um bebê solto no rio, e a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder, Miriam. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Olha o detalhe de Deus. E respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, Moisés. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, para que pagar-te-ei pelo teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ele a trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é revelado por um propósito. Para salvar a vida de Moisés, sua mãe fez um cesto que seria colocado num rio. Mas agora, para de olhar o rio Nilo, mas agora nós começamos a entrar numa outra dimensão de revelação, o rio do propósito de Deus. Quando Moisés entra, e pela providência divina, o filho dos escravos foi o que encontrado e adotado por uma princesa egípcia. Não era qualquer princesa, era filha de Faraó. Agora, se você fizesse um cálculo, qual a probabilidade de tantos milhões de judeus ou de hebreus que estavam tendo filhos ali, sei lá quantos milhares ou centenas, que colocassem um bebê, que morria bebê naquele rio, encontraria na casualidade a filha do rei. Detalhe: a irmã do menino foi acompanhando pela borda, e a irmã do menino fez uma proposta: quer que eu peça para uma das hebreias cuidar? A própria mãe que entregou. Quando você entrega para Deus, você nunca perde, Deus sempre cuida, e é um grande propósito, e é um grande retorno. Pode aplaudir o Senhor. Quando você sabe que é o rio de Deus. O que Moisés precisava para ter uma visão diferente de um escravo, Deus preparou. Ele foi educado na corte real como um príncipe. Mas notem que Deus é estrategista e detalhista. Ao mesmo tempo, nos primeiros anos de vida, ele foi ensinado pela sua própria mãe. Significa que, apesar de ter sido criado como egípcio, ele tinha um fundamento da fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel. Era perfeito, um homem preparado já com uma base sólida, que sabia que esse Deus existia e era real. Da mesma forma, não com uma mentalidade de escravo, que impediria o propósito de Deus de levantá-lo como libertador. Aí você pega um cenário como esse, uma dificuldade, uma opressão, uma resistência, tudo está sendo completamente cuidado por Deus. Cada detalhe, cada lágrima que você lançou nos últimos 5 meses, Deus sabe tudo que você precisa. Todas as coisas, permanentes ou circunstanciais, boas ou não, fazem parte da nossa vida. Agora, tirar o proveito e fazer a pergunta: eu amo a Deus? É a questão. Isso define o que o processo pode fazer, revelar propósito. Por quê? Se eu não amo a Deus, todas as coisas que me ocorrem, de acordo com Romanos 8:28, pela falta do entendimento e de visão de eternidade, são motivos de revolta. E na minha busca por sentido da vida, eu vou me tornar vazio. Olhando para o exemplo de todos aqueles que são chamados por Deus, sem exceção, nós vemos que adversidades compuseram um plano que revelou o porquê foram escolhidos. O porquê eu saí da família que eu saí, o porquê eu piso na terra que eu piso, o porquê eu prego para um povo que eu prego, o que eu faço porque eu faço. Por quê? Nada passa de forma imperceptível do nosso viver diante de Deus. Detalhes mostram como Ele nos ama e como Ele quer nos amar e usar. A escolha nos fala de um propósito, alguém para um ofício,
porque há uma necessidade. Israel tinha uma necessidade, eles clamavam por libertação, mas mentalidade de escravo não liberta ninguém. O que liberta a pessoa é uma pessoa que tem uma revelação diferente. Deus escolhe aquele que ele julga que é digno, para receber os seus favores, separa da humanidade, para ser seu, peculiarmente falando, num plano que ele será assistido continuamente por sua graça e supervisão. A supervisão de Deus na minha vida e na sua vida é através da sua graça, porque se fosse somente juízo, não estava ninguém de pé aqui. Juízo triunfa, a misericórdia triunfa no juízo, mas não negligenciamos que o juízo é verdadeiro. Na grande maioria das vezes, querido, nós conseguimos ver somente o que a nossa visão do processo, da nossa existência permite, por isso a gente erra. Como é que Deus permitiu esse vírus acontecer? Como é que Deus permitiu acontecer isso comigo? Calma, existe uma linha que faz uma curva na sua história, chamada eternidade. Lá tudo vai ser revelado. Enquanto isso, se você obedecer e confiar, você vai entrar em harmonia com o Criador. A visão a partir do eu, ela é parcial, ela é terrena, e ela limita a ação de Deus. Se Moisés fosse um cara revoltado de ver o seu povo, nada, ele entendeu. Ele tinha uma base com Deus, ele entendeu um plano diferente. Quando ele ouviu o Senhor, apesar de lidar com as suas estruturas pessoais, ele obedeceu. O maior líder, profeta que houve em Israel. Nossa verdade, querido, reside nas nossas inclinações. A resolução, determinação da vontade, da consciência, revela que o nosso coração é o lugar dos desejos, e ali é uma porta de engano muitas vezes, de obstinação, de julgamentos parciais. É conhecido como lugar das emoções e paixões, como lugar também da coragem. Mas a palavra fala o que em Provérbios 4:23? De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procede as saídas da vida. Como nós guardamos? Entesourando as verdades e a sabedoria que vem do Espírito Santo. Se você clamar pelo entendimento, Ele te dá. Quando você estuda o que é o entendimento e a sabedoria personificada, em Provérbios capítulo 8, você começa a entender o porquê ler Provérbios todo dia é importante, não como um rito, mas como uma forma de beber de uma fonte eterna. Quem está comigo? Queridos, quando você encontra o rio de Deus, você começa a entender o que Ele desejou para a tua vida, o plano divino. Isso acontece quando eu entendo o plano natural e o plano espiritual, quando eu lido com o terreno e com a fé. Uma pessoa que vive exclusivamente conectada na realidade natural, ela sofre domínio do medo, sofre insegurança, a busca em satisfazer só é ligada à cultura terrena, à ausência da fé. E conforme a cultura que eu desenvolvo, eu serei direcionado a um tipo de fonte, e ali será o meu sustento. Muitas pessoas se desviam do propósito por causa da cultura que desenvolveram, uma virtude, em virtude da fonte que beberam. Cuidado com esses profetas que estão agora entendendo que tem muitas saídas rápidas do Instagram. Cuidado com as lives das receitas de sucesso, excluindo a sua fé, a sua vida, a dependência na palavra de Deus. E essa é a vacina que eu tenho dado nos últimos dias. Pessoas que querem ser poderosas, mas são fracas. Pessoas que não são curadas e querem falar de cura. Muito cuidado. Eu quero mergulhar nesse rio de Deus, e se assim Ele me levantar para ser um instrumento, para ajudar, motivar, ótimo, tem muita coisa boa também, mas temos que julgar e filtrar. Se a gente não guardar a porta do coração, a gente acessa o engano, mentira, que nos leva a um fim distante do projeto de Deus. Se Moisés não tivesse base com Deus, talvez ele se encantaria com o palácio do rei, como aconteceu com Daniel também, mas não se contaminou e propôs firmemente no seu coração não pecar contra o Senhor. Você pode ser uma pessoa que caminha até em palácios, não importa, ou em quebradas, mas não vai se contaminar, porque teu coração está firme, confiante no Deus Todo-Poderoso. Pode aplaudir o Senhor. Sairei. Você só sai do rio de Deus quando você negligencia a palavra. Pessoas que estão distantes do projeto de Deus, porque negligenciaram a palavra e uma vida com Deus, não estão ouvindo a voz da sua paternidade. Eu entendo que Ele me viu, que Ele me escolheu, e quando Ele me escolhe, o seu amor se revela em mim algo irresistível, e eu começo a ter um plano eterno para aquilo que eu nasci. Eu me lembro do dia que eu fui marcado para ser um homem de Deus, pregador da palavra. Quando eu vi, falei: Pai, eu quero viver isso. É isso que eu quero viver, é essa chama que queima no meu coração. Por isso que eu não duvidei, apesar de sofrer para entregar tudo que eu entreguei. Dou apenas um breve testemunho de 10 segundos. Eu sabia o que eu estava fazendo, porque eu sabia o destino de Deus para a minha vida. E do meu lado tinha uma pessoa que queria o mesmo destino para a sua vida. Por isso nós estamos aqui de pé. Já entrou grana na conta, já saiu grana na conta, já teve um momento bom, já teve um momento difícil, já teve um momento de reconhecimento público, um momento de desonra pública, mas nós permaneceremos no Senhor. Ele é a nossa fonte, dessa fonte beberemos. Quem pode aplaudir? Obediência traz harmonia com o céu.
E a harmonia com o céu é plenitude na dimensão da terra, inclusive na guerra. Fora dessa verdade, eu vivo na crise de identidade, na crise de propósito, e a tendência é continuar como escravo. Outras fontes enganosas se apresentarão na minha chamada e na sua. O ataque tem um alvo, o teu destino. Todo ataque na minha vida tem no meu destino, porque Deus sabe que eu no meu destino eu sou poderoso na presença dEle. O diabo sabe do seu destino, ele te ataca naquilo que vai desalinhar do teu destino. Quando uma pessoa passa a diminuir a importância da sua vocação, é porque ela já foi alvejada. Moisés não negociou. Quando ele teve a oportunidade, quando ele viu um capataz egípcio batendo no escravo, ele matou o egípcio, na ira dele, sim. Mas ele não ficou, ele, na natureza dele, ele quis trazer algo de justiça. Claro que isso ali na frente trouxe algumas questões que ele teve que tratar. Foi até um motivo de fuga. Quando eu deixo de fazer o que eu devo, eu passo a fazer o que eu não devo. Os improdutivos se tornam destrutivos. Você não é você por acaso. A questão é, você está no rio de Deus? É essa a questão que te traz aqui hoje. Se você está no rio de Deus, todas as lutas que você enfrenta e vai enfrentar, não vão te desalinhar num propósito. Tua identidade está firme no Senhor. Você lida com a circunstância, você engole seco, você apanha, mas retoma a guarda, você retrocede, mas sabe que ali na frente de Deus vai te avançar. Você sabe que o choro dura só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tua semente tem validade para o futuro. O que abre as portas do céu é a tua oração, a tua adoração, com o coração aberto, sensível. Santo é o Senhor. Louvor pode subir. Rápido. E se não tiver ministro de louvor posicionado, já atropela também, que de manhã o guitarrista sumiu, que estava com dor de barriga. Você está no rio de Deus? Se você está no rio de Deus, você vai lidar com uma visão diferente dos processos. Um sinal que você está no rio de Deus, isso aqui é a tua fonte, a principal. Você pode estudar, crescer, ganhar grana, avançar, 300 milhões de seguidores, teu vídeo bombar, que bom. Só quero um like que eu preciso, o like do Criador, o presidente do universo. É só isso que eu preciso, para me manter no rio dele. O ataque tem um alvo, teu destino. O destino de Moisés foi atacado. Mata ele, aborta ele, põe ele num rio. Mas Deus é estrategista e detalhista. O nome dele é Senhor, e ele tem um rio chamado propósito. Quando você entra nesse rio, você pode estar até esculhambado aqui me assistindo, você pode aqui estar passando uma luta, mas se você foi jogado no rio de Deus e está em obediência, tem que acontecer milagre, tem que se abrir as portas, o milagre tem que acontecer, os céus tem que abrir, uma hora você tem que se levantar. Aceita entrar no rio de Deus nessa noite, aceita se jogar no rio de Deus, no propósito daquilo que você nasceu. Mais do que você sente, mais do que aquilo que você acha que acredita, é o que Deus mencionou quando olhou para você desde a eternidade. E você sabe o que queima o teu coração. Seja adorador, seja empresário, seja policial, seja um médico, seja um despachante, seja um professor, seja um treinador, seja um atleta, seja um pregador, seja um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, que sabe que tem dons aí, que Deus quer te usar. Essa é uma noite para te sacudir de novo, te jogar nesse cesto e te lançar hoje nesse rio. Porque a tua geração perece, porque as vidas estão desesperadas, os consultórios estão lotados. Eu não tenho nenhum problema com o médico, porque eu vou e tudo que eu preciso. Eu sei que Deus usa a medicina e é uma bênção, mas as pessoas precisam de esperança. E a igreja recolheu 5 meses, e as pessoas não aceitaram mais o rio, e as pessoas se esconderam debaixo de um cestinho. Não, hoje você decide: eu entro nesse rio, 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 Senhor. Santo é o Senhor. Receba fogo no teu coração, receba o fogo de Deus, receba a chamada, mesmo em face à morte, não tema. Eu quero que o Senhor se levante no dia final e fala: bem-vindo, filho, bem-vinda, filha. É o tempo, é a estação da celebração, é o tempo do rompimento, sim, no teu coração e através de você. Você é mais que um saleiro, você é mais que uma lanterna, você é uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo. Santo é o Senhor. Aonde Deus te colocou, no seu trabalho, na sua vida, coloque a mão no seu coração.
Repete assim comigo hoje. Você que está em casa, repete na sua casa, nessa transmissão. Hoje eu decido que se cumpre em minha vida a vontade de Deus. Toda mentira, todo medo, toda insegurança, toda fonte corrompida que eu bebi nos últimos meses, eu peço perdão. Eu renuncio agora toda estrutura, toda mistura de valores que são diferentes do céu, valores que não são da palavra. Nessa noite eu aceito entrar no rio de Deus. Eu aceito saber o que é depender, mas saber que Ele é fiel. O meu Senhor vive, e se Ele é por mim, não tem nada que me separe do meu propósito. Eu aceito hoje entrar no rio de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe a verdade de cada um aqui agora, e eu oro também, meu Pai, para que os teus filhos sejam visitados poderosamente, que o Senhor possa manifestar a tua vida e o teu poder sobre as vidas que aqui estão, que o Senhor possa reconectar propósitos, que o Senhor possa liberar os céus. E eu oro agora para os meus irmãos que estão vindo pela primeira vez. Talvez você está ouvindo essa palavra, vindo aqui pela primeira vez, mas quer fazer uma aliança com Deus, e esquece dogma, ritos, liturgias, tudo que o homem diz. Olha para a cruz agora, e entre você e Deus há uma cruz, e o Filho dele está naquela cruz por você e por mim. Qual é a sua escolha, a tua decisão naquilo que você possa crer? Isso te diz respeito à vida eterna ao lado dele ou não? Se você crê naquilo que Jesus fez, estamos encerrando aqui com a Santa Ceia já, mas eu quero dar essa oportunidade para você. Entrega a sua vida hoje, com a mão no teu coração, diga assim comigo: Senhor, nessa noite, eu reconheço a obra da cruz do Calvário. Eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o teu Filho, que veio a este mundo, e por mim, para me dar a vida eterna, para me dar uma nova vida, se entregou na cruz e morreu. Mas ao terceiro dia venceu a morte, venceu o inferno e ressuscitou. E hoje Jesus Cristo vive. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, e eu peço agora, perdoa os meus pecados, porque eu sei que Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho, a partir de hoje, se torna o meu único Senhor, se torna o meu único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida eterna, porque eu aceito andar na tua presença, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que oraram pela primeira vez essa oração, aqui e online, onde eles estão, que a tua presença visite poderosamente, que sejam conectados na eternidade, conforme o teu plano e desenho, que estes nomes estejam escritos no livro da vida eterna, e que a partir de hoje se cumpra o teu querer. E assim nós abençoamos a cada um em nome de Jesus, e a igreja diga amém e amém. Levanta, pode aplaudir o Senhor. Você está com o seu cálice aí? Você está com a sua Santa Ceia aí? Todos que receberam, nós estamos fazendo todos os procedimentos: tapete higienizante, aferição de temperatura, máscara, álcool em gel, distanciamento, tudo num controle maravilhoso, assim como essa Santa Ceia que é selada. Então você pode desconectar a parte de cima, que é a parte do pão que está lacrada, e assim depois o cálice. Você que está em casa, já prepara o seu pão. Pega um pedaço de pão agora, você aí. Levante o seu pão diante de Deus. Propósito, o rio que Jesus entrou levava ele para a cruz do Calvário, e ele nunca negociou, porque ele sabia que ele cogitava das coisas do céu. Da mesma forma, eu e você nessa noite, nós fazemos uma aliança, avaliamos a nossa condição, e certamente existem erros, que o Senhor possa nos despertar de todo sono, nos despertar de toda letargia, de todo engano, perdoar os nossos pecados, que possamos nos alinhar com o nosso próximo. Senhor, nós apresentamos a Ti o pedaço de pão, e em tua memória, Senhor, agora, nessa aliança de ativação de propósito nessa noite, nós queremos participar do pão, poderes comer do pão. Da mesma forma, pega o teu cálice, abre devagarzinho, ele é bem lacradinho. Você em casa também, em memória de Cristo Jesus, o sangue do testamento da aliança, que nos dá o propósito de sermos igreja, sermos filhos, temos autoridade de revestimento. Que você possa receber isso hoje,
ativado e na aliança e no selo do sangue de Jesus, em memória de Cristo Jesus, podemos tomar do cálice. Santo, sobre nós, venha teu reino sobre nós, incendiados por teu amor, apaixonados. Seja ativado o teu tempo, seja alinhado o teu cronômetro, seja direcionado o teu rio na vontade do Senhor, que o teu coração comece a bombar novamente pelas coisas do céu, que haja o despertar ministerial, que haja o despertar das missões urbanas, que haja um despertar de propósito nas famílias, que haja o despertar do temor, do amor, as coisas de Deus, que os céus se abram sobre a sua casa, que haja cura para quem está enfermo, que toda enfermidade cesse agora, que o nome do Senhor seja glorificado nos hospitais, nas equipes médicas, enfermeiros, técnicos, sejam abençoados, os nossos policiais sejam abençoados, os nossos governantes sejam abençoados, haja providência no lar, o eixo do poder de Deus na sua vida, que se cumpra na tua vida agora, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre as nossas vidas, o fogo da tua presença que inunde os corações. Com o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que é a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa, esteja sobre a tua vida. Como servo e ministro do Senhor, eu declaro a bênção do Senhor, os propósitos, a ativação e o fluir das águas do Senhor, te levando para o centro da sua vontade. Deus te abençoe e te guarde, que você prospere, que seja uma semana das novidades da estação, que o Senhor mude as suas vestes agora, todo o pranto por vestes de alegria, porque o Espírito Santo está sobre nós. Deus abençoe e te guarde, vai na paz.